E aí, meus queridos, firmeza? Como é que vocês estão? Não tem jogo do Corinthians hoje, mas assunto é o que não nos falta, né? Como é bom torcer pro Coringão, né? De tédio, certamente jamais morreremos. Então vamos lá, algumas coisinhas para falar para vocês. A primeira é, vocês devem estar acompanhando aí os desdobramentos da auditoria da Ernst Young, e não sei se isso é notícia requentada ou não, se já tinham falado isso ou não, se já tinha aparecido em balanço ou não, eu acho que não. Notícia que nós vimos ontem, do Corinthians devendo 80 milhões de reais em salários atrasados para jogadores. Uma coisa assim, números assustadores, né? 8 milhões para o Cássio, 6 milhões para o Fagner. O Corinthians deve para o Marlone, o Corinthians deve para. Enfim, é assustador, né? É uma coisa assustadora. E eu aproveitei um gancho, porque eu tinha mandado uma mensagem para o Augusto. Como você sabe, teve uma reunião aí de uns influenciadorzinhos aí de influenciadores do Corinthians que foram chamados para uma reunião. Eu não fui chamado, enfim, e mandei uma mensagenzinha pro Augusto, dando uma cutucada e já tirando o meu sarrinho, falando, pô, Augusto, reunião com os influencers aí e eu não fui chamado. Justo eu, o melhor canal de Corinthians da porra do YouTube. E ele, muito educado, bem-humorado, me respondeu: o Kaká não sabia que não tinha te chamado, tá errado isso, vou falar com a comunicação, tenho muita consideração por você. Foi essas palavras que ele, política e educadamente, usou. Eu agradeci e aproveitei o gancho para falar disso, para falar o seguinte, Augusto, como você está vendo aí, a Ernest Young está puxando os esqueletos aí, está descobrindo as coisas. Eu queria te fazer um pedido, e tenho certeza que fala em nome de toda a torcida do Corinthians, e principalmente de todos os sócios do Corinthians, que tem o mínimo de vergonha na cara. Que isso seja apurado, que os responsáveis sejam punidos por isso. Não amenize, por favor, não contemporize, tá? Joga no ventilador, por favor, descubra tudo que esses caras fizeram, vá a público, vá à TV e fale tudo. Mostre para nós, por favor, tudo que esses filhos da puta fizeram lá durante esse tempo todo. Todas as sacanagens, todos os esquemas, todos os contratos assinados no apagar das luzes da administração do seu Duílio. Sim, esse safado que me processe assinou vários contratos de última hora, já sabendo que ia ter uma eleição meses depois e que ele não estaria lá. Isso é má fé, isso é safadeza, isso tem que ser apurado e os responsáveis têm que ser punidos e expulsos do quadro de associados do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ou a gente começa a fazer esse expurgo, ou a gente começa a limpar. Se não, Augusto, você passa a imagem que você é mais do mesmo. Que não vai comprar briga hoje, porque sabe como que é amanhã, uma mão lava a outra, etc e tal. A maneira de você mostrar que você é diferente, Augusto, é meter o pé na porta. Não tem meio termo. Não dá para ser meio honesto agora. Agora ou vai ou racha, Augusto. Ou você mete a mão, ou você estoura tudo e mostra qual é que é, e mostra pro torcedor do lado de quem que você tá, ou ninguém vai te respeitar como você gostaria de ser respeitado, tá? É isso que eu te peço humildemente, tá? Vai para cima, temos que descobrir tudo, tem que botar o dedo na ferida e tem que tirar esses caras de lá para que não voltem jamais. Beleza? Aproveitando ainda nesse raciocínio, e os conselheiros que aprovavam as contas do Corinthians, o que eles estavam fazendo lá? O que esses conselheiros estavam fazendo lá? Eu queria poder bater papo com alguns deles para poder entender o que eles estavam fazendo. E outra pergunta que fica, que me fizeram, é o que o Duílio pagava? Porque esse jogador ele não pagava salário, não pagava porra nenhuma. Pra onde ia o dinheiro? Enfim, gostaria que você descobrisse isso, Augusto, e nos contasse, tá bom? Isso é um. Dois, saiu notícia aí, acho que foi o Vessone que mostrou isso, que a Vai de Bet, de fato, já pagou 40 milhões de reais pro Corinthians esse ano. 10 milhões em janeiro, 10 milhões em fevereiro, 10 milhões em março, mais os 10 milhões de luvas pela assinatura do contrato. 40 milhões. Para efeito de comparação, nosso rival do Morumbi recebe 50 milhões por ano. O Corinthians, praticamente, mês que vem, o Corinthians já recebe tudo que o São Paulo tem para receber no ano. Eu queria ver se aquele anticorintiano profissional da imprensa, aquele cara que tem chilique quando fala do Corinthians, tem que ver essa empresa aí, se essa empresa existe, se essa empresa não sei o quê, para ficar falando aí que é o melhor contrato. Tem que ver se o dinheiro vai entrar. Se ele comentou o fato do dinheiro ter entrado, por favor, me avisem, tá? Certamente ele ignorou, ficou quietinho, fez cara de paisagem, porque é isso o caráter dele. Jogar a bomba ele joga, duvidar ele duvida, falar mal ele fala, mas na hora de falar, olha, parece que de fato o Corinthians assinou um contrato monstruoso, o maior da América, e o Augusto merece aplausos por isso, né? Mas não vão falar, não é o caráter deles, não é o jeito deles de fazer as coisas, tá? Outra notícia que saiu aí, o valor que a NFL, né, dos Estados Unidos, do futebol americano, a Liga de Futebol Americano, vai pagar para poder fazer um jogo na Neoquímica Arena. 500 mil dólares. Patético. Tá? Patético. Parece que esses 2 milhões e meio
de reais, 2.500.000 reais, equivalentes aos 500 mil dólares, seria o equivalente a um dia de bilheteria do Parque São da Neoquímica Arena em dia de jogo. Ou seja, estamos abrindo a nossa casa para os caras, para quê? Né? Estamos deixando de fazer jogo provavelmente na nossa casa. Ah, mas tem que ver todas as possibilidades que se abrem. Quais são? Eu só queria saber. A impressão que eu tenho é que o Corinthians ficou deslumbradinho de poder fazer um jogo da NFL em casa e achou sensacional. Eu imagino os caras lá nos Estados Unidos, os chefes da NFL, fumando seus charutos, né? Alugamos o estádio lá dos caras no Brasil. Você viu quanto é que pagamos? 500 mil dólares. Como são os pobres mesmo, né? Pagamos 500 mil dólares, não chegou $1 milhão para os caras e os caras ficaram felizes. Vamos pintar tudo de verde lá ainda, vamos fazer o que a gente quer lá dentro, porque os caras têm complexo de vira-lata. A impressão que eu tenho é essa. Não tô querendo só ser chato, tá? A impressão que eu tenho é essa, que a gente deveria se dar mais o valor. Muito barato, 500 mil dólares para deixar os caras usar o nosso estádio, vai tomar no cu, enfim. Outra discussão muito importante nos últimos dias aí que vocês devem estar vendo, Corinthians ameaçando romper com a Libra e assinar com a Liga Forte União. Vocês estão vendo aí que tá tendo uma briga aí de novas ligas se formando. E claro, tudo tem a ver com arrecadação, tudo tem a ver com o valor que as televisões vão te pagar. A Globo, que está com a Libra, sempre teve o Corinthians e o Flamengo lá em cima. Como que funcionava sempre antigamente, senhores? Era assim, Corinthians e Flamengo ganhavam mais que os outros, tá? Primeiro tinha o Clube dos 13. Lembra o Clube dos 13? Era tudo dividido em partezinhas iguais. Aí o meu amigão André Sanches chutou a mesa com razão das boas coisas que o Andrés fez enquanto estava lá. E falou, partes iguais do caralho. O Corinthians não vai ganhar igual aos outros. O Corinthians saiu. O Corinthians começou a renegociar sozinho, triplicou o seu faturamento. Os outros dobraram o seu faturamento. Não deixou de ser igual ao do Corinthians. O Corinthians e o Flamengo ganhavam mais. Mas enfim, o Andrés fez muito bem, afinal não vivemos num regime comunista, né, senhores? Vocês sabem, né? Meus amiguinhos do outro lado aí estão falando que eu sou comunista, que eu sou... Não, longe disso. O Corinthians tem que ganhar mais que os outros, tá? Então é normal que nesse momento o Corinthians e o Flamengo estejam querendo ganhar mais que os outros. O problema é que parece que o Corinthians está exigindo ganhar o mesmo que o Flamengo, que é o mínimo. Augusto, é o mínimo que eu espero de qualquer dirigente do Corinthians. Que seja o que mais ganhe. Se tiver mais um empatado, eu aceito. Menos que ninguém. Não dá. E qual é o argumento que o Corinthians usa? Que o Corinthians dá mais ibope do que o Flamengo o Corinthians em São Paulo dá mais ibope do que o Flamengo no Rio. E foram ver a média do ano passado, o Corinthians teve 23 pontos de média contra 26 do Flamengo. Mas com uma diferença. O Flamengo jogando finais de campeonato, o Flamengo jogando Libertadores, o Flamengo jogando jogos grandes e o Corinthians brigando para não cair. O que mostra o tamanho do Corinthians e a força do Corinthians. O problema em o Corinthians exigir a mesma quantia do Flamengo é o seguinte, é que agora a coisa vai ser diferente. Para ser mais justo, como as pessoas querem, vai ser em moldes ingleses. Então, mais ou menos assim. Toda a arrecadação que tem com TV, 30% divide em partes iguais por todos do campeonato, tá? Outros 30% ou 40% vão de acordo com a sua classificação no campeonato e os outros com audiência. Então, o Corinthians está garantido na audiência, está garantido no outro, mas o prêmio que diz respeito aos seus resultados no campeonato, aí não, porque o Corinthians está para trás uns tempos para cá. E parece que o Corinthians está exigindo isso, que o Corinthians não aceita que o Flamengo vá bem, ganhe mais, e o Corinthians vá mal, ganhe menos. Cada um negocia o teu. E eu sou a favor. Foda-se. Se você acha mais justo ou não, eu acho legal. Foda-se. Eu tenho que ver o do Corinthians, não o que é justo, o que é legal. E acho legal o Augusto brigar por isso e o Corinthians ameaçando fechar com a tal da Liga Forte União. É esse o nome, né? Liga Forte União. Então é isso. Tentando entender ainda tudo que está acontecendo para poder falar melhor para vocês, mas a princípio é isso. Uma negociação importantíssima. É muito dinheiro envolvido, e a gente tem que fazer as coisas bem feitas mesmo e bem pensadas, certo? Ontem fui surpreendido pela notícia de que o Flamengo estava querendo tirar Maicon do Corinthians. Surpreso porque isso mostra que o Flamengo não tem olheiros, né? Que o Flamengo não sabe o que está fazendo. E fiquei surpreso em ver mais uma vez no meu grupo, sempre falo para vocês, o meu grupo da Eternamente, são os meus amigos e meus irmãos de arquibancada, são uma baita referência para mim na análise. E eu vi ontem os caras lá, mano, vamos perder o Maicon pro Flamengo. E eu vendo aquilo, puta que pariu, que tesão, que notícia espetacular, vamos nos livrar do Maicon. E me xingaram. Kaká vai tomar no cu, hoje ele é titular absoluto. Claro que ele é titular absoluto, não tem outro. É o Fausto Vera. Eu quero um volante melhor, eu não quero o Maicon. Quando o Corinthians dispensou todos aqueles jogadores do ano passado, eu falei, faltou o Maicon. Mas o Corinthians foi e renovou o empréstimo por 500 mil dólares, ou 500 mil euros com o Shakhtar. Eu nem teria renovado. E aí, quando veio essa do Flamengo, que o Corinthians poderia cobrir a oferta de 32 milhões de reais, eu falei, pelo amor de Deus, só faltava o Corinthians pagar 32 milhões do Maicon. Eu tô arrasado, porque parece que não deu certo, tá? Não é verdade, ou o Maicon recusou, ou o Flamengo nem que proposta fez, não sei. O ponto é, eu fiquei abismado com o número de corintianos incomodados com o Maicon sair.
Maicon, repito, o reserva do Camacho em 2017, que voltou como salvador da pátria e em 2 anos fez um bom jogo, aquele contra o Boca. Fase de grupo de Libertadores de 2022, ele fez os 2 gols e ainda jogou muito bem. Ele e Duqueiroz fizeram um baita jogo aquele jogo, que loucura, né? E eu gravei um vídeo aqui falando pra vocês, ó, achamos a nossa dupla de volantes. Puta que pariu. Mas enfim, o Maicon depois daquilo, senhores, ele ofendeu o nosso corintianismo. Ele ofendeu o nosso corintianismo, de andar em campo, de perder bola idiota, de não acertar um passe, de ser ridículo. Um jogador ridículo. Infelizmente, ontem eu vi uma grande parte da torcida lamentando a eventual saída de um jogador ridículo. Nós estamos carentes mesmo, viu, mano? Puta que pariu, mano. Lamentar o Maicon, enfim. Mas foi uma barrigada da imprensa, ao que parece, né? Como sempre, né? Não é de hoje. Aliás, eu falei lá no grupo dos membros do canal de WhatsApp que a gente troca ideia, eu dei a ideia da gente começar a anotar todas as barrigadas da turminha da imprensa, dos setoristas, né? E no final do ano dar uma olhada, né? Quem falou mais besteira? O que vocês acham? Vocês me ajudam a fazer isso? Podemos começar agora, né? Então, por exemplo, o seu Benja. O seu Benja veio esses dias aí num videozinho dele e falou: olha, não tem mais clima pro Fabinho Soldado no Corinthians. Porra, declaração forte, né? Aí eu fui perguntar para um outro cara aí com quem eu tenho contato, não vou dar nome, cara grandão, tá? Talvez o maior cara que fala de Corinthians hoje aí, tirem suas próprias conclusões. Não posso falar que ele usa óculos e que como é que ele é, mas é sangue bom pra caralho. Falei com ele hoje no WhatsApp, falei, mano, é verdade isso daí? Ele falou, olha, ele vai falar que viu as fontes dele. Eu ouvi as minhas e falaram que ele tá fazendo o trabalho dele. Que tem um outro incomodado, pessoal que quer bagunça e ele não tá deixando, que ele tá trabalhando. Ou seja, não confere esse papo do Benja, não. Então, ou seja, o Benja, ao que parece, ou querendo chamar atenção, ou querendo fazer o jogo dos amiguinhos dele, ao que parece que não estão mais no poder, né? O Benja cada vez mais passa essa impressão. Se não é verdade, isso estou sendo injusto, cabe ao Benja parar de dar pano pra manga, né? Vem com um papinho assim, conversinha, né? Conversinha. Olha, parece que não tem mais cima com o Fabinho Soldado, e não é verdade. Tá querendo o quê? Tá querendo tumultuar? O que tá querendo? Então já anotei a primeira aqui. Benja, Fabinho Soldado. Vamos ver no final do ano se de fato o clima está se criando um clima terrível para o Fabinho Soldado ou não. Entre outras barrigadas que os setoristas do Corinthians dão o tempo inteiro. Essa do Maicon aí também está anotada, beleza? Por fim, recebi agora há pouco torcedores da Lazio abriram faixas em alusão ao jogo que eles fariam em Munique, dizendo a única coisa que nós vamos invadir de vocês é a cervejaria. Eles foram a Munique e lotaram a cervejaria onde seu Adolf Hitler, ídolo deles, ídolo da turminha da Lazio, fez o seu famoso discurso put da cervejaria, o golpe fracassado, foi preso e o caralho. Esse tipo de gente existe no futebol, né? Esse tipo de gente existe no futebol e há imagens deles lá dentro, um bracinho levantado, Duce, né? Numa homenagem a Benito Mussolini, o ídolo dessa gente. Ou seja, senhores, quando eu falo de certos assuntos, e agora eu encerro, tá? Fiquem tranquilos. Quando eu falo de certos assuntos, é porque eu fico preocupado. É porque eu vejo esse tipo de coisa crescendo e se você não mata no nascedouro, se você não mata no começo, isso te come depois. Por fim, como vocês viram, e ainda com relação a tudo isso, eu fui xingado, ou hostilizado, ou criticado pelo MBL, por Roger do Ultraje a Rigor, por Rodrigo Constantino e aquele deputado com cara de bobo lá que falou que ia processar os Gaviões por causa dos caras que não entraram no metrô. Ou seja, como eu tô orgulhoso, senhores. Olha o nível, mano. Olha o nível de quem não gosta de mim. MBL, Roger, Constantino e o deputadinho com cara de bobo. Sinal de que eu tô do lado certo e estou fazendo um bom trabalho. Aliás, agora eu juro que eu encerro. Perdi uns 500 seguidores, mais ou menos, no meu canal no YouTube, de 26 mil. Isso dá uns 2%. Confesso que fiquei surpreso. Tá? Eu estava disposto a perder mais. Eu achava que o buraco seria maior, eu achava que a limpeza ia ser maior, porque estamos numa sociedade rachada. Então eu pensei, se metade aí ficar muito brava, eu vou cair pela metade. E caiu só 2%. O que isso significa? Que vocês que estão comigo aí do outro lado, que vocês que estão me acompanhando, já conhecem, já sabem qual é que é. Né? Ou seja, vocês já me conhecem, já sabem o que eu penso, já conhecem as minhas convicções. Ou seja, quem está comigo até agora aqui já é o pessoal bom, já é o pessoal qualificado e já é o pessoal que eu quero comigo. Sempre falei para vocês que eu não quero todo mundo aqui, eu quero os bons comigo aqui, né? Essa raça que foi embora pode ir embora e pode continuar entrando nos comentários aí aqui para engajar, xingando. Eu leio cada uma, que chega a ser até engraçado. No Instagram não sei o que aconteceu.
Eu tinha 33, 34 mil e tem 33, 34 mil, não mudou nada. Vamos que vamos. Maravilha, né? Eu achei que fosse perder mais. É isso, senhores. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Muitas mensagens de apoio falando, mano, não desista. Você tá certinho, você tá na pegada certa, não liga pra esses caras são vagabundos, eles são profissionais, eles vão te ameaçar, eles vão te esculachar. Fiquem tranquilos que eu tô tranquilo. Tô com vocês, eu sei o que eu tô fazendo. Beleza, meus queridos? É isso. Pelo Corinthians sempre. Vamos que vamos. Abraço a todos e vai, Corinthians.